Saudações a todos. Meu nome é Cristiano Conrado, eu sou médico autorizador do módulo AIH eletiva aqui em Itabuna, Bahia. Devido ao grande número de devoluções por erro de preenchimento, eu vejo que é necessário fazer algumas orientações aqui, passar algumas orientações para os colegas. E quero iniciar esclarecendo que essas devoluções não se tratam de discordância de diagnóstico, discordância de conduta, e sendo decorrentes somente por critérios técnicos que vocês vão entender facilmente aqui após essas orientações que vão ser passadas. Vamos lá. Todos os sites e documentos mencionados aqui durante as orientações vão estar com um link aí na descrição do vídeo. Vocês podem clicar diretamente e vão ter fácil acesso a esses documentos e sites. Eu quero partir da definição desse papel que a gente preenche aqui, que é o laudo de AIH. Nada mais é do que uma forma de coleta de dados que vão ser inseridos em diversos sistemas, em diversas etapas diferentes, no município, no estado e na União. Qualquer inconformidade, qualquer erro aqui nesses campos, eles podem gerar inconformidades, sinalizações que vão ocasionar a devolução dessas AIHs para representação ou até mesmo a glosa deste procedimento. Isso ninguém quer, porque perde a instituição que deixa de contar com aqueles recursos e perde também o colega que vai deixar de receber o procedimento realizado. Por quê? Porque essas reapresentações têm prazo e muitas vezes não são reapresentadas em tempo hábil. Cabe a mim identificar como autorizador, identificar qualquer erro e já corrigir no início do processo. E por isso, muitas vezes, essas AIHs são devolvidas. Vamos lá, quais são as causas mais comuns de devolução de AIH? Na fase de identificação, acontece muitas vezes do cartão do SUS que está no processo não ser mais o atual, porque o paciente chega na instituição, está sem o cartão, é feito outro. Então, no sistema do SUS, o cartão que está válido é o último e está no processo encaminhado um cartão já que não é mais válido. Para dar continuidade aqui, eu preciso apresentar a vocês uma ferramenta que vai ser muito útil e vai evitar muitos erros que acontecem aí durante o preenchimento. Vocês vêm no Google e vão digitar SIGTAP. Vai ser o primeiro link que vai aparecer no site do DataSUS. E aqui vocês clicam em acessar a tabela unificada. Bom, aqui o que interessa para a gente na tabela unificada é basicamente as buscas de procedimento, tanto pelo código quanto pelo descritivo. Se você digitar aqui pelo descritivo laparotomia e clicar aqui na lupa, ele vai apresentar como resultado todos os procedimentos que tem como descritivo laparotomia. Se você clicar aqui, por exemplo, laparotomia videolaparoscópica, você vai ter todos os detalhes desse procedimento. O que acontece? Muitas vezes é devolvida a AIH com a orientação, com a explicação CID incompatível com o procedimento. Isso se dá por quê? Porque eu, como médico autorizador, discordo do diagnóstico que o colega fez? Não tem nada a ver isso. O que acontece é que o SUS estabeleceu quais são as patologias que são compatíveis com cada procedimento. E aqui no SIGTAP você pode conferir isso aqui, clicando em CID. E aqui estão todos os CIDs de patologia que são compatíveis com esse procedimento, por exemplo. E não adianta botar um CID ou um diagnóstico que não esteja compatível com o procedimento, que não esteja previsto para aquele procedimento. Mesmo que eu autorize, vai chegar lá na frente, no CH, no CHD, e vai gerar uma inconformidade. E essa AIH vai voltar, mesmo que já tenha sido feita, mesmo que o procedimento já tenha sido realizado. O que acontece? Se eu autorizar de uma forma equivocada, vai para o hospital, vai ser marcado, vai ser realizado, e quando na fase de cobrança disso aí, essa AIH vai voltar. Então,
é do meu papel devolver para que isso já entre no sistema com todas os campos, com todos os parâmetros dentro do que está previsto, para não haver problema nesse processo de pagamento. Uma das coisas básicas que tem que se verificar é se a instituição que está solicitando o procedimento onde vai ser realizado tem habilitação para aquele procedimento. Por exemplo, um hospital de urgência, mesmo que o paciente tenha uma neoplasia e vá ser submetido à ressecção, não pode ser utilizado aquele código para procedimento em oncologia, porque o hospital não tem habilitação. Nós, da Secretaria de Saúde, estamos atentos para essas demandas e a realidade é que algumas instituições estão realizando procedimentos. O que é que nós fazemos? Nós encaminhamos essa situação para o setor de planejamento e trabalhamos para que aquela instituição receba aquela habilitação. Só que enquanto não está formalizado aquela habilitação, não se pode utilizar código de procedimento em oncologia. Bom, agora eu vou fazer um esclarecimento aqui que é muito comum. O diagnóstico inicial aqui, campo 23, esse campo aqui, ele muitas vezes é solicitado da cirurgia eletiva com o diagnóstico de uma situação de urgência, o que é incompatível, não deve ser feito. Por exemplo, o paciente entrou com abdômen agudo, foi operado, foi feita uma colostomia, mas ele resolveu o problema dele, foi para casa e retorna para o ambulatório para poder fazer o seguimento, fechamento da colostomia. Só que neste caso o paciente entra no hospital não mais por abdômen agudo, que foi a condição lá inicial, mas sim para o fechamento daquela colostomia. E existem os CIDs específicos daquela situação, sendo que esta é a causa da internação, não mais o abdômen agudo. Pode haver fechamento de ostomia com CID de abdômen agudo? Pode. Mas aí, nesse caso, é quando o paciente vai fazer o fechamento da ostomia antes de ter alta. Ele entrou com abdômen agudo, fez laparotomia, fez a colostomia e antes da alta ele vai fazer o fechamento da ostomia. Certo? Só que aí esses procedimentos são encaminhados por outro fluxo. Não é pela cirurgia eletiva. Não precisa encaminhar isso aí para a Secretaria de Saúde para autorização prévia. Outra coisa, por exemplo, é o procedimento ortopédico. Quando o paciente vai fazer a remoção de um parafuso ou de outro dispositivo de fixação, a causa da internação, a razão da internação, não é mais a fratura, e sim a necessidade da remoção daquele dispositivo. E existem os CIDs específicos para isso. Você vai ter aqui, cuidados de segmento ortopédico, segmento envolvendo remoção de placa de fratura e outros dispositivos de fixação interna. Então, isso precisa ser entendido que as causas de internação para a cirurgia eletiva não podem ser mais os CIDs, os diagnósticos de urgência. Uma coisa muito comum é que muitas vezes o residente preenche a solicitação, só que para isso ele tem que ter cadastro CBO vinculado à instituição. E aquilo ali tem que ser comunicado à secretaria para que aquele profissional, aquele estudante, o residente seja inserido, seja cadastrado no sistema da Secretaria de Saúde do município também. Outra coisa é quando o diagnóstico, o texto descritivo do diagnóstico inicial é diferente do que está estabelecido no código do CID. Às vezes o colega bota neoplasia de estômago com signo de neoplasia de cólon. Não vai passar. Tem que retornar. E outra coisa, mesmo que o texto, os sinais e sintomas, o exame anexo corrobore um ou outro, nós não podemos nós mesmos fazer correção. Eu posso fazer correção daquilo que eu preencho. Por exemplo, a data, eu errei a data, eu posso fazer a correção e assinar do lado. Mas eu não posso alterar o que o solicitante preencheu. Outra coisa é dado faltante. Muitas vezes a gente é um colega conhecido, já tem no sistema, a gente faz a consulta. Mas, por exemplo, falta CPF, falta CRM, e não é da nossa função ficar fazendo complementação de laudo do que o colega solicita. Então, precisa preencher os campos. Uma coisa simples como falta de carimbo, falta de assinatura, não vai passar. Essas EH não podem ser autorizadas.
A normativa não é porque eu quero ou não quero, não é implicância. Existe uma normativa que determina que isso não seja autorizado. Se vocês olharem aqui na tela, são 236 motivos de rejeição de AIH. Muitos de eletiva, outros são pertinentes somente da urgência, outras são coisas da auditoria, mas as rejeições são antes da autorização, depois da autorização, mas são muitos os motivos de rejeição. Então, se tiver qualquer coisa que a normativa estabeleça que não é para autorizar, não vai ser autorizado. Às vezes o colega bota lá, esterectomia total, justificativa, diagnóstico, útero miomatoso, e está lá anexo no processo, ultrassom, útero de contorno normal, sem alterações, parede de espessura normal, não vai passar. Então, o laudo do exame ou a imagem precisa corroborar o que está sendo alegado no laudo da IH. Muitas vezes está tudo certo, o CID é compatível com o procedimento, mas o prestador não tem contrato com a Secretaria de Saúde para aquele procedimento, principalmente o de alta complexidade. Aí não tem jeito, tem que resolver a parte burocrática antes da realização do procedimento. Muitas vezes o procedimento, dentro da especialidade, está justificado para aquela patologia, mas o SUS ele não prevê aquele procedimento para aquela patologia, restringindo aquele procedimento para determinadas patologias específicas, principalmente os procedimentos de alto custo e alta complexidade têm uma restrição maior. E precisa haver o respeito a essa previsão que o SUS faz. O SUS não paga aquele procedimento para qualquer coisa. Por exemplo, vitrectomia posterior está previsto só para descolamento de retina e retinopatia da prematuridade. Não adianta pedir para outra coisa. O SUS não prevê isso. Determinados procedimentos com determinados códigos, por exemplo, código de oncologia, pressupõe muitas vezes uma biópsia, uma estado de biópsia positiva. Mas muitas vezes a biópsia negativa existe imagem sugestiva e que pela experiência do colega é prudente ser o paciente submetido a uma remoção daquele nódulo. Não é meu papel ficar julgando a indicação do colega, só que precisa haver um embasamento do processo para autorização daquilo. Então, o que é que o colega faz? O colega faz um embasamento técnico, faz um relatório, faz uma justificativa e aquilo vai ser avaliado, porque é necessário que aquele procedimento submetido a uma auditoria tenha justificativa para autorização. Além disso, existe o racional. Não tem biópsia positiva, mas, por exemplo, uma imagem, determinadas classificações justifica o procedimento. Tem procedimentos em oncologia que não necessariamente necessita de uma biópsia. Tem lesões de pele, lesões de esôfago, lesões de colo, que são pela inspeção armada, pela colonoscopia, pela endoscopia, pela ectoscopia, pela laringoscopia, justificam a classificação daquela lesão como oncológica e o procedimento. Eu só oriento que uma vez o exame listado como prova diagnóstica, o exame esteja dentro do processo. Às vezes o colega relata aquele exame com prova diagnóstica e não tem cópia do laudo ou sequer da imagem dentro do processo. Alguns procedimentos não são reconhecidos pelo SUS, simplesmente não está previsto, não tem código sequer para eles. Esses procedimentos só são autorizados mediante ordem judicial, não tem outro jeito. A cereja do bolo, né? Cirurgias sequenciais e cirurgias múltiplas. Existe uma confusão muito grande sobre esses procedimentos. Vamos lá. A cirurgia sequencial pressupõe uma sequência, uma interdependência entre os procedimentos, sendo que o procedimento secundário, o procedimento subsequente, necessariamente pressupõe a realização do procedimento principal anteriormente. Esses procedimentos são realizados no mesmo órgão ou na mesma região, regiões adjacentes. Esses procedimentos, muitos deles, já têm portarias específicas estipulando quais são os procedimentos sequenciais e os principais e as compatibilidades. O procedimento sequencial, a classificação em procedimento especial, necessita de portaria específica? Não, desde que seja respeitado esses critérios de interdependência
e da topografia da realização no mesmo órgão ou em áreas adjacentes. Existe já portarias específicas para especialidades como ortopedia, neurocirurgia, oncologia, mas, como eu já disse, não se limita a essas especialidades ou esses procedimentos já estipulados nas portarias. Já a cirurgia múltipla são cirurgias que não têm dependência entre os procedimentos e não tratam a mesma patologia. Por exemplo, o paciente entra para fazer uma colecistectomia, mas tem uma hérnia, faz a colecistectomia e corrige a hérnia no mesmo procedimento. Esses procedimentos são enquadrados em cirurgias múltiplas. Quanto à remuneração, a cirurgia múltipla obedece os mesmos critérios da cirurgia sequencial. Se paga 100% do procedimento principal, 75% do procedimento secundário e 50% do procedimento terciário, se houver um terceiro procedimento associado. Essa possibilidade de cirurgias múltiplas veio em resposta à necessidade de aumentar a rentabilidade do SUS, otimizar tempo de sala cirúrgica, diminuir risco de vários procedimentos anestésicos no mesmo paciente sem necessidade. Então, é uma coisa que foi muito bem-vinda para o atendimento aos pacientes e a grande demanda reprimida que nós temos. Como exemplo de portarias aqui que delimitam os procedimentos sequenciais, temos aqui os procedimentos, a publicação da relação entre os procedimentos principais e sequenciais em ortopedia. Isso aqui vai estar anexo aí na descrição do vídeo, e vocês vão poder acessar. Com pouco tempo de você consultando essas portarias, você vai estar proficiente naqueles procedimentos que você utiliza na prática do dia a dia. Bom, para concluir, eu só peço que os prestadores enviem essas EHs impressas digitalmente, porque algumas caligrafias de colegas são simplesmente ilegíveis, e letra ilegível é critério de devolução de EH. Algumas simplesmente não dão para serem entendidas, por mais esforço que se faça. Bom, estamos concluindo aqui. Apesar de parecerem besteiras, se essas orientações simples forem seguidas, podem ter certeza que a maioria das causas de devolução de EH aqui em Itabuna estarão sanadas, e isso vai facilitar a vida de todo mundo. Espero que tenha sido útil, agradeço a todos que assistiram até o fim e um abraço a todos.